Olá a todos e todas, eu me chamo Emerson Cajado e junto com minha colega Augusta Robertson, nós estamos a desenvolver um trabalho da disciplina de princípios de geoquímica com foco para os alunos da educação básica, em que busca tratar, nessa apresentação, nessa aula, sobre alguns aspectos do nosso planeta Terra, dentre eles a estrutura interna, o ciclo geológico como um todo, o ciclo das rochas, que será detalhado por estar dentro dos ciclos geológicos, e a dança dos continentes, Como é que as placas continentais elas se comportam e por que de fato pode-se considerar que elas dançam. Com certeza. E durante o trabalho nós vamos falar da Terra, sendo ele um planeta dinâmico. Dinâmico por quê? Dinâmico porque acontecem vários processos entre eles que correspondem a vários acontecimentos em cada processo, seja ele núcleo manto ou a crosta. E as camadas internas da Terra, que são essas que eu mencionei há pouco tempo, as placas tectônicas e as suas danças, e os limites das placas tectônicas, o ciclo geológico que compõe todos os processos que acontecem na Terra, e por fim o ciclo das rochas. Perfeito. Nesse primeiro momento, a gente vai discutir sobre os três principais compostos, vamos dizer assim, que formam o nosso planeta Terra. Quando eu me refiro a compostos, são as três principais camadas que compõem o nosso planeta. Aqui nós representamos nessa imagem o núcleo como a camada central, composto basicamente de ferro e níquel. Tem uma textura plástica. É importante dizer que, em função da pressão e da temperatura que é exercida pelas camadas que estão acima do manto, fazem com que ele ganhe uma característica de solidez. Contudo, não é sólido, ele é de fato plástico. Então a camada mais externa é o manto ele se divide em dois, assim como entre as camadas existem outras subcamadas, e a gente vai estar detalhando isso mais à frente. E por fim, a crosta terrestre, que é a parte superficial do planeta, onde todas as relações que a gente mais conhece, elas acontecem. A gente costuma dizer que o planeta Terra ele é como uma cebola, Ele é disposto em camadas. E essas camadas elas têm configurações próprias, não é isso, Roberta? É isso mesmo. E que ganham características, e que ganham características próprias. Pois é. E, não obstante também dizer, enquanto as espessuras estão divididas. A crosta está de 8 a 40 km de espessura, o manto de 600 km, o manto superior no caso, e o inferior é de 2.250 km, o núcleo externo de 2.250 km e o núcleo interno é de 1.300 km. E não se esquecendo também que, ao detalhar exatamente a crosta, é nada mais nada menos que a parte habitável, não é? Onde os animais vivem, onde tem os afloramentos que a natureza tem suas ações, onde os carros, os móveis, tudo e mais alguma coisa que vão se movendo é a crosta terrestre, onde nós conseguimos pisar. Esta é a crosta, como nós podemos ver aqui. Esta parte toda é a crosta, onde o núcleo e sei lá tudo mais pode estar lá dentro. Então, como bem dito pela colega Augusta, nós temos a crosta, e a crosta, elas são basicamente dois tipos de crosta. Nós temos a crosta continental e a crosta oceânica.
elas se diferenciam uma das outras principalmente pela sua composição. Perfeito. Aqui nós temos um modelo do planeta Terra, um globo, e na parte habitável, onde nós nos encontramos, essa parte aqui, é onde nós temos a crosta continental. Já onde os oceanos estão dispostos, é onde encontra-se a crosta oceânica. Mas, basicamente, o que difere uma da outra é a sua composição. Uma, basicamente, composta por granito e outra por basalto. Tá? Além disso, também a espessura. Entre elas, né, é outra característica que se pode fazer essa definição. E, não obstante, também dizer que os fenômenos geológicos na Terra, eles acontecem geralmente na crosta terrestre. Ademais, nós temos aqui uma imagem que representa as camadas que estão intercaladas entre as três principais que nós citamos anteriormente. Então, nós temos o manto. Acima do manto, nós temos o núcleo, que ele é dividido em dois. O núcleo interno e o núcleo externo, ou núcleo interior e inferior. Acima do núcleo, nós temos a astenosfera. A astenosfera, ela tem uma característica diferente da litosfera. Essa característica se dá basicamente pela sua configuração plástica. Ela é a principal responsável, a astenosfera, pelos movimentos que ocorrem nas crostas e fazem com que a gente dê aquele nome de dança dos continentes. É onde vai estar acontecendo, e mais à frente a gente vai detalhar sobre isso, os movimentos entre as placas, movimentos convergentes, divergentes, transitantes, mas basicamente o que a gente precisa compreender nesse momento é que os movimentos que acontecem aqui na atmosfera, eles são perceptíveis, eles são sentidos, porque nós temos uma astenosfera que ela é plástica, enquanto a litosfera ela é rígida e faz com que haja esse deslizamento, esse movimento. E só para acrescentar, dizer que o manto, sendo ele a dinâmica terrestre, ela também é composta por silicatos e ferro, não obstante magnésio. Perfeito. Tá. E no que diz respeito ao núcleo, ele está dividido em núcleo externo e o núcleo interno. E o núcleo externo, ou geralmente o núcleo no seu todo, é composto por ferro e níquel. E o núcleo externo, ele geralmente tem o movimento que gera o campo magnético na Terra, e que é essencial para proteger a superfície da crosta da radiação solar. Por isso que as camadas todas são importantes e essa é uma das importâncias essenciais do núcleo. Perfeito. E atua também como um dínamo gigante na Terra. Perfeito. Uma curiosidade e uma informação a respeito do núcleo do nosso planeta é que ele apresenta uma característica de ter aproximadamente 6.000 graus Celsius. Isso aqui chega próximo da superfície, da temperatura que se tem na superfície do Sol. Então vejam, essa temperatura toda se dá em função dessas camadas que estão depositadas sobre o nosso núcleo, fazendo com que ele ganhe essa temperatura que ele tem, tá? Pois bem. Continuando falando da litosfera e astenosfera, que a litosfera está abaixo da astenosfera, a astenosfera é plástica, semi-sólida. Ela não chega a sólido e não chega ao líquido. E as placas litosféricas se movem sobre ela no momento em que elas vão fazendo as suas danças. E, não obstante, também o manto superior está abaixo da crosta. Esta é a crosta continental,
esta é a crosta oceânica, temos esta camada, a litosfera, que está exatamente no manto superior, e temos aqui a astenosfera. Esta astenosfera aqui é semissólida e plástica, não é? Em que estas camadas, esta placa e esta placa, dançam por cima desta astenosfera, por ela não ser exatamente sólida nem líquida, ela é semissólida e acaba permitindo com que essas placas e essa dança que estão fazendo aqui aconteça de uma forma que eles consigam fazer a dança de uma forma mais eficiente e eficaz para eles. E olha, Emerson, continue falando das placas tectônicas e os blocos da litosfera. Os blocos da litosfera. Esta litosfera tem os seus blocos que vamos aqui ver com o Emerson. Perfeito. Então nós temos no nosso planeta basicamente de 7 a 15 placas. Essas placas, algumas são maiores que as outras apresentam estruturas diferentes entre si, e isso faz com que as relações que ocorram entre essas placas sejam bastante específicas. Existem algumas placas que são mais conhecidas que outras, a exemplo da placa sul-americana e a placa de Nazca, tá? Quando nós falamos que o planeta Terra é um planeta dinâmico, ele pode ser considerado também um planeta vivo. Vivo por conta dessas relações que acontecem, desses movimentos que acontecem. Tudo isso aqui faz com que o planeta seja considerado como um organismo vivo, em função dos fenômenos que acontecem no nosso planeta, sendo perceptível, sendo melhor percebido na crosta terrestre, de modo a todas essas ações aqui, elas promoverem o surgimento de montanhas, os tsunamis, as erupções vulcânicas, enfim, toda essa interação, Augusta, ela traz para o nosso planeta essa disposição de um planeta dinâmico, vivo, tá? Isso. E as placas tectônicas e as suas danças, como eu referi anteriormente, trazem alguns movimentos que causam certas atrocidades para a superfície. Dentre umas das atividades, como estamos aqui vendo, são terremotos, não é? São terremotos. É possível, em algum momento, por exemplo, evitar que os terremotos aconteçam? Não, não é possível que isso seja previsto e dizer que não vamos fazer de tudo para não acontecer. São coisas que já estão existindo. Provavelmente é alguma coisa que tenha acontecido no núcleo e o manto respondeu e acabou transmitindo esse fenômeno todo à crosta. E a crosta vai responder da sua maneira. Pode ser o vulcão, que estamos ali vendo ele ascendendo, pode ser o fogo do Pacífico, estamos aqui vendo ele em extinção também, ou pode ser os terremotos, dentre outros vários processos. Perfeito. A título de contribuição, aqui no Círculo de Fogo do Pacífico, onde é bem detalhado nessa imagem, existe afloramentos vulcânicos no entorno aqui dos continentes, e essa característica nesses locais, elas trazem aquilo que nós chamamos de hotspots, que são as zonas quentes, né? E isso faz com que a biodiversidade nessas áreas aqui, elas sejam mais diversas e específicas possível. Então vejam, tudo isso aqui faz com que o nosso planeta, mais uma vez, né, todo esse movimento seja considerado como um planeta ativo, dinâmico. E é importante a gente conhecer toda essa estrutura, essa organização do planeta, para que nós possamos nos organizar e planejar as nossas ações enquanto sociedade, enquanto pessoas que estão dispostas, sobre o nosso planeta. E, só para acrescentar, não deixar de fora,
dizer que algumas ações humanas, não é, podem levar com que aconteçam esses fenômenos todos. Então, nós precisamos ter em mente, numa conscienciação, dizer que esta crosta habitável que temos é nossa, precisamos preservá-la para que seja habitável para todo sempre. Se nós tivermos ações que não são condignas à crosta terrestre, nós podemos ter certos fenômenos geológicos não muito bons à crosta. Perfeito. Pois bem, nesse momento vamos discutir um pouco sobre a dança dos continentes. Por que os continentes eles dançam? Tá? Essa atribuição de dançar, ela se dá em função dos movimentos que acontecem nas placas que estão no nosso planeta. Um desses movimentos é o movimento divergente. O movimento divergente ele ocasiona entre as placas um afastamento. Esse afastamento entre as placas pode provocar o surgimento de material que está abaixo da crosta terrestre, tá? Pode vir material do manto, pode vir material do núcleo e serem depositados, né, transpostos para essa parte em que está havendo esse afastamento. Depois esse afastamento pode ser preenchido por água e formar um grande lago, um grande oceano. Mas o fato é, nós temos no planeta esse afastamento, esse movimento divergente acontecendo de uma forma muito intensa e rápida, né, em termos geológicos. O Vale do Rift da África é um movimento de afastamento, ou seja, divergente entre as placas, e está permitindo a ascensão do magma, do material que está depositado nas camadas abaixo do planeta Terra, e fazendo toda essa dinâmica acontecer. Tá joia? E, não obstante, nos limites convergentes, geralmente há colisão das placas. As placas tectônicas colidem, não é? Uma pode ir por baixo da outra, geralmente a mais densa é que é engolida, não é? E pode gerar subdução ou abdução, formando fossas oceânicas e arcos vulcânicos. Como o Emerson está ali a contar, e temos como exemplo disso a placa de Nazca e a placa sul-americana, que acabou formando as cordilheiras dos Andes. Perfeito. A título de contribuição, todo o material que é depositado, né, que está no continente, é depositado para o fundo oceânico. Esse material ele tende a ser levado para essa área onde a Augusta fala, onde gera a zona de subducção. Quando a gente traz o exemplo do que está acontecendo entre a placa de Nazca e a placa sul-americana e a formação dos Andes, imagine o seguinte, que esse material que está penetrando, a placa de Nazca que está penetrando, ela está fazendo com que uma pressão seja gerada na placa sul-americana e fazendo o soerguimento dessas cadeias montanhosas que nós conhecemos hoje como os Andes. Então está em processo de soerguimento os Andes. Por quê? Porque está acontecendo um processo de limite de convergência de placa, elas estão convergindo entre elas e fazendo todo esse, né, movimento acontecer. Com certeza. E, não obstante, falando também do último limite que temos, que é o deslizamento. O deslizamento é nada mais, nada menos que uma placa vai para lá e a outra vai para o outro lado. Elas não correspondem, elas deslizam desta forma. E nesses limites, geralmente, sem criar ou destruir a crosta, gera falhas geológicas, inevitável. E terremotos intensos, como na famosa falha de São André. Temos aqui no exemplo do que está a acontecer exatamente em São André. Esta é uma falha em que está a divergir. A outra placa vai para o outro lado e a outra vai para o outro lado.
e por aí vai. Perfeito. Aqui nós temos uma representação do ciclo geológico e dentro do ciclo geológico nós temos as formações das rochas que acontecem dentro desse ciclo através das ações erosivas, do calor, da precipitação, né? A gente tem a fusão também que está presente dentro do ciclo geológico, a deposição de sedimentos, a subducção, como nós falamos, até mesmo o próprio ciclo hidrológico, né? As formações das chuvas orográficas, frontais, convectivas, tudo isso está incorporado dentro do ciclo geológico. Se compreender o ciclo geológico, né, é importante, primeiro, para a gente entender a dinâmica dos lugares, eles estão diretamente associados ao comportamento do ciclo geológico que tem no nosso planeta. Um desses exemplos é o petróleo e os minerais que nós temos explorados e que são necessários para a manutenção da existência do dinamismo do nosso planeta. Além disso, é importante conhecer o ciclo geológico porque eles nos fazem administrar melhor os impactos sociais, né? Conhecer o ciclo o ciclo geológico, a gente vai poder prever possíveis tsunamis. Nesse momento nós estamos tendo um furacão acontecendo na região da Jamaica e é possível se prever por onde esse evento vai estar passando, caminhando, em função do conhecimento que a gente tem acumulado ao longo do tempo a respeito do ciclo geológico. Tá joia? Então, isso vai implicar diretamente no planejamento. Onde nós devemos ocupar, quais espaços são mais seguros, o que se pode fazer, né? Enfim, tudo isso é importante. E não se esquecendo, eu já havia comentado anteriormente que algumas ações humanas fazem com que a geologia responda não de uma forma boa. É exatamente no planejamento urbano, entre outros assuntos. Nós vamos colocar uma certa habitação num local proibido. Provavelmente esteja um vulcão em movimento lá mais por baixo da crosta. Nós colocamos lá uma habitação e prontos. E quando chegar o momento onde este vulcão ascender, acontece um desastre. Por isso, as nossas ações têm que ir de acordo com aquilo que a geologia pode responder. Perfeito. Ou termos, por exemplo, um conjunto habitacional numa área de planície que pode acontecer um alagamento, ou numa área elevada que pode acontecer um deslizamento. Perfeito, Augusto. E tudo isso cabe dentro do planejamento do ciclo geológico. E o ciclo das rochas compõe todos os tipos de rochas. Vamos começar com o magma. O magma geralmente forma as rochas magmáticas, sejam elas intrusivas ou extrusivas. E as rochas magmáticas podem formar rochas metamórficas ou podem formar rochas sedimentares ou pode vir formar também a própria rocha magmática. É isso que se diz ciclo das rochas. Estas rochas magmáticas podem ser transformadas em sedimentares ou podem ser transformadas em rochas metamórficas, dependendo do processo que esteja acontecendo no momento. Perfeito. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de rochas: sedimentar, ígnea e metamórfica. Elas são classificadas em função da sua composição, em função do processo de formação de cada uma delas. E esse processo de formação que nós vamos compreender agora trata especificamente das rochas ígneas. As rochas ígneas, elas são classificadas em intrusivas ou extrusivas. Há outras classificações também, mas no momento vamos nos ater a esses 2 tipos de rochas, a intrusiva e a extrusiva. Eu tenho aqui na minha mão uma rocha magmática extrusiva.
Por que extrusiva? Porque ela se formou fora do interior do nosso planeta. Ela se formou na parte externa do nosso planeta. Então, essa rocha, uma obsidiana, ela se cristalizou muito rápido e não houve tempo dos minerais aqui se agregarem com sua afinidade. Então, a gente reconhece essa rocha pela sua característica vítrea e tudo mais, como uma rocha ígnea extrusiva, mas também temos outras rochas que são ígneas, mas que têm um processo de formação completamente diferente. Estamos falando deste granito, que ele foi formado no interior da superfície. Ele teve muito tempo para cristalizar os seus minerais, de tal forma que ele é visível a olhos desarmados. O granito é uma rocha plutônica, não é? É uma rocha plutônica formada no interior, como eu já havia referido, e tem os minerais bem visíveis e é um bocadinho claro. E este é um basalto. É um basalto que foi formado não tão diferente da obsidiana como o Emerson estava a referir. E ela, sendo formada na superfície, ela cristalizou-se infimamente pouco, porque não houve muito tempo para ela poder cristalizar os seus minerais, exatamente como esta. Por isso temos uma diferença notável. Perfeito. Outro grupo de rochas que nós temos e que são bastante conhecidas são as rochas sedimentares. Podemos tratar delas? Sim, vamos passar o slide. Sim. Bom, aqui, vamos lá. Então nós temos as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, ela tem uma característica muito peculiar. Imagine que essa rocha ígnea que eu estava na mão há pouco tempo, ela sofreu um processo de intemperismo. Durante o dia ela foi exposta, por exemplo, à alta temperatura do sol. E à noite ela foi exposta a um processo de resfriamento. Esse processo de aquecer e resfriar vai provocar na rocha pequenas fissuras, pequenos cisalhamentos e vai desagregando essa rocha aos poucos. Ou a chuva, né? Enfim, os elementos de intemperismo vai dissolvendo a rocha e vai depositando esse material em camadas. Essas camadas, à medida que ela vai ficando uma sobre as outras, vai gerando a deposição desses materiais, vai fazendo com que haja a compactação e, por sua vez, a cimentação. Isso vai organizar esses materiais de uma forma que elas são configuradas, caracterizadas, dispostas como rochas sedimentares. Aqui em minha mão tem um calcário, que é um dos tipos de rocha sedimentar. E não obstante, temos aqui um arenito, não é? Que é a compactação da areia, não é? Quando a areia é geralmente uma rocha sedimentar, porém não compactada. Quando a areia é compactada, temos o arenito, é uma rocha sedimentar. E o Emerson também falou quase de tudo das rochas sedimentares. E temos também o carvão mineral, o petróleo, o calcário, que vem das rochas sedimentares. E quando as rochas sedimentares são compostas por restos orgânicos, ela colocada ao ácido, ela responde. Então não posso falar muito, vamos aqui ver como é que isso daí funciona. Olhem que maravilha. É uma das formas de identificar as rochas sedimentares. É isso. Geralmente com muita matéria orgânica. Exato. Passa. Por fim, não menos importante, nós temos as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas são formadas na parte interna do nosso planeta e têm uma característica específica de muito calor e muita pressão sendo inserida, disposta sobre essas rochas, o que lhes garante composição e configuração específica. Um desses exemplos que nós temos é o mármore.
tipo mármore. O quartzo também são exemplos de rochas metamórficas e que a sua estrutura possibilita o arranjo, a organização dos elementos que estão dispostos no interior do planeta. E isso faz com que esse tempo, né, que eles têm para se organizar, para se arranjarem, dispostos a uma alta temperatura e uma alta pressão, haja a formação das rochas metamórficas. Tá joia? Tá. E reparem o seguinte, eu tenho aqui um granito. Este granito é que deu origem a este gneiss. Os minerais do granito foram alinhados, não é? Porque esta rocha gneiss teve um metamorfismo de contato. O metamorfismo, o que faz com que ela aconteça é a temperatura, pressão e tempo, não é? O mármore vem do calcário. Temos o mármore aqui. Este mármore é metamórfico, veio do calcário. O calcário está aqui. E ela também reage com ácido. O Emerson vai aqui mostrar agora. Percebes? Perfeito. É um ciclo, né? Uma rocha, ela, né, acaba dentro da configuração específica, dos atributos específicos, elas se transformam em outras rochas. E perfeito que Augusta traz como exemplo. É isso. E este arenito do sedimentar forma um quartzito. É pena que nós não temos aqui o quartzito, mas dá para perceber que este arenito, ao sofrer temperatura e pressão, pode vir formar o quartzito. E é desta forma que terminamos com o ciclo das rochas. Vamos agora para os riscos e catástrofes naturais. O Emerson vai falar muito bem disso. Perfeito. Nós até falamos antes, né, de forma introdutória, sobre conhecer de fato a organização que o nosso planeta tem, que o planeta Terra tem. Por quê? Porque a partir desse conhecimento, ao ser acumulado, nós vamos poder utilizar os recursos naturais de uma forma de maior eficiência, com maior eficiência. Vamos poder compreender os processos que estão interagindo dentro do campo magnético da Terra, por que é que eles estão acontecendo, né? E quais processos de mitigação nós podemos adotar até para enfrentar os riscos naturais que o planeta tem. Vejam, é impossível a gente eliminar a ação de um vulcão, mas pode-se prever a ação de um vulcão. É impossível a gente eliminar a formação de um tsunami, né, de um furacão, mas conhecer toda essa estrutura vai nos possibilitar mitigar aquilo que nós estamos a tratar como catástrofes. Porque o risco ele já é inerente ao planeta, né? Quando eu digo inerente, nós temos as formações, como eu bem disse, de vulcões, tsunamis, a própria estiagem, né, que contribui para a dificuldade de acesso à água. Se conhecendo bem esse processo, pode-se adotar práticas que vão fazer com que possa se lidar com esses ambientes de melhor forma, né? Interagir com esse espaço, com esse ambiente de melhor forma. Portanto, mitigar esses riscos naturais. Saber que área a gente pode ocupar, como pode ocupar, enfim. E olhem só, temos aqui um deslizamento de terra, não é? Se nós ficarmos sabendo que aqui vai haver um deslizamento de terra, porque temos alguns conhecimentos básicos da geologia, nós não vamos colocar aqui nenhuma habitação, porque em algum momento vai acontecer um deslizamento de terra. Olha, se for a construir numa planície onde em algum momento pode acontecer esses desastres todos, é uma catástrofe. E há coisas que nós não podemos
fugir, por exemplo, esses tsunamis, não sei o quê. Mas se nós ficarmos a saber que em algum momento ou daqui a 2, 3 dias um tsunami vai passar, nós podemos muito bem nos precaver disso. Saímos da zona de risco para a zona que não haja risco. Perfeito. E é isso. Portanto, nós concluímos o nosso trabalho de modo a dizer que todo esse conhecimento acumulado nos possibilita compreender quais são os mecanismos que estão atuando no nosso planeta. E isso nos leva a perceber que há um alto grau de complexidade e dinamismo que são extraordinários do nosso planeta, que são únicos do nosso planeta. Esses processos, eles interrelacionados, interconectados, eles provocam ações, fenômenos naturais. E é importante que nós conheçamos esses fenômenos para nos planejar melhor. Portanto, é um trabalho de grande relevância, porque nos possibilita, enquanto sociedade, entendermos todo esse dinamismo, né? Por fim, a gente traz outras conclusões, né? E que Augusta vai tratar melhor. E dizer que nós aprendemos que a Terra, o planeta Terra está composto por crosta, manto e núcleo. Isso já é sabido. E cada uma com suas características, que em algum momento, em nenhum momento serão confundidas. Cada camada, crosta, manto e núcleo tem suas características que o identificam. O manto, no caso, é uma placa tectônica moldando a superfície terrestre, como nós já falamos anteriormente, e os limites das placas temos as divergentes, convergentes e transformantes. E são essas placas que causam os fenômenos geológicos. Quando as placas divergentes, convergentes e transformantes começam a fazer as suas danças, os fenômenos geológicos são inevitáveis de acontecer. E as rochas, temos as rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Nós falamos de todas essas rochas durante o trabalho. E, só para terminar, dizer que a dinâmica geológica influencia recursos naturais e riscos ambientais. Recursos naturais, temos o petróleo, temos o gás, temos o carvão, temos diversos, né? Diversos. E mencionar aqui vai levar muito tempo. E os riscos ambientais, temos o vulcão. Se por acaso em algum momento acontece um vulcão numa floresta, aquele afloramento todo pode acabar sendo devastado. É um risco ambiental inevitável. Os tsunamis, os terremotos e enfim. Portanto, nossos agradecimentos a todos vocês e espero que possamos ter contribuído com o aprendizado de cada um. Muito obrigado.